Olá, bom dia, tudo bem? E aí, como vocês estão? Estudando muito? Espero que sim. Vamos lá. Hoje nós vamos aprender aqui mais um tipo de produto notável, o produto de Schiff. Ele é bem simples, bem fácil. Ele só não é mais fácil do que o produto da soma pela diferença. Ele é mais fácil que os outros todos que a gente aprendeu, tá bom? Bem simplesinho. Eu vou passar para vocês aqui de onde surgiu a fórmula, por que surgiu a fórmula. Depois a gente vai resolver algebricamente. Isso aqui é uma representação geométrica só para descobrir de onde saiu. Não precisa ficar lembrando dessa fórmula, desses quadradinhos, não. É só uma representação, tá bom? Nós temos aqui, ó, um quadrado de lado x. Nós temos um retângulo de lados nx, um retângulo de lado nm e um retângulo de lado xm. A gente quer saber a área disso aqui tudo. A área disso aqui todo é x mais n, que vai multiplicar x mais m, certo? Aí o que foi feito aqui? Ó? Ele separou, ele desmembrou as quatro figuras. Colocou primeiro a área do rosinha aqui, vai ser x vezes x ao quadrado. A área desse retângulo aqui, parece que é meio verdinho, vai ser x vezes m, vai dar xm. Esse aqui, x vezes n, vai dar xn. E esse último aqui, m vezes n. Tá bom? Aí ele separou aqui, ó, x ao quadrado mais mx mais nx mais mn. Geometricamente é isso. Algebricamente é mais fácil. Vamos lá. Como eu falei aqui, ó, base vezes altura. X mais n vezes x mais m. A maneira que a gente está observando esse resultado aqui, ó, significa que foi feita a propriedade distributiva. Caso vocês não lembrem dessa fórmula, que é a que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, vou explicar de onde ela surgiu. Caso não lembre, pode continuar fazendo a propriedade distributiva, não tem problema. O que vocês precisam fazer é prestar muita atenção nos sinais, tá bom? Então aqui é distributivo, ó, x vezes x ao quadrado, x vezes m, xm, n vezes x, xn, n vezes m, nm. Aqui nós temos o x acompanhando o m e o x acompanhando o n. Foi separado, somando m mais n, uma soma, e os dois estão acompanhados do x. Por que ele pode fazer isso? Porque se você fizer a distributiva aqui, você volta aqui em cima. X vezes n, xn, x vezes m, xm. Então, você volta ali em cima. E esse aqui é um produto. Estou multiplicando o n vezes m, ou m vezes m, tanto faz. Isso nos dá essa formulazinha aqui, ó. Essa formulazinha. X mais n, que multiplica x mais m, ele nos leva a x ao quadrado, mais a soma de mn, mais o produto de mn. Lembrando sempre que essa soma vai acompanhar a variável que eu estiver usando. Aqui é o x, mas poderia ser y, poderia ser z, não tem problema, tá bom? Poxa vida, professor, não dá para botar número nisso não? Tranquilo, é até mais fácil e melhor. Também não gosto muito de ficar trabalhando com essas letrinhas, não. Vamos lá para o número. Ó, x mais, vamos considerar esse aqui que fosse meu n, x de novo, e esse aqui vamos considerar que fosse meu m, tá bom? Se quiser fazer a distributiva, façam a distributiva, mas usando a formulazinha. X ao quadrado, n mais m, 7 acompanhado do x, mais o produto do n vezes o m, que vai dar 10. Tá bom? Quando é todo mundo positivo, tranquilo, aqui fica tudo positivo. Quando eu tenho um positivo e um negativo, ou os dois negativos, eu tenho que observar que os sinais vão ficar diferentes, tá? Não vai ser tudo mais, não. Aqui, ó, x vezes x ao quadrado, mais 6 menos 3.
6 menos 3 vai dar 3 acompanhado do x. E 6 vezes menos 3, menos 18. Tudo bem? Aqui, x menos 10 vezes x menos 2. Vamos observar aqui, ó, somando menos 10 com menos 2. Eu tenho menos 12. Menos 12 acompanhado do x. Menos 10 vezes menos 2, menos vezes menos, mais. 10 vezes 2, 20. Então, observem sempre o sinal, tá? Esse aqui, x menos 4, que vai multiplicar x mais 1. A mesma coisa, x ao quadrado menos 4 mais 1, menos 3. Menos 4 vezes 1, menos 4. Tá bom? Tranquilo? Facinho, né? Ah, professora, mas eu não decorei a fórmula. Não tem problema nenhum. Pode fazer propriedade distributiva. Eu aconselho vocês a tentarem guardar, praticar bem por esse método aqui, porque no próximo bimestre a gente vai aprender a fazer fatoração, que é o inverso disso, e a gente vai precisar dessa forma, tá bom? É só um conselho. Vamos ver agora a racionalização de denominadores. É bem simples, é bem fácil. Por quê? Porque vai usar conceitos de radiciação e potenciação que vocês já aprenderam. Se por acaso não aprendeu, volta lá nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, que eu explico sobre radiciação e potenciação. Vocês precisam saber para poder resolver a racionalização de denominadores. É bem simples, muito simples, facinho, mas vocês têm que saber os conceitos antigos. Se não souber, vai ficar travado aqui. Vai ter que voltar lá e ver as aulas antigas, tá bom? Mas as aulas estão gravadas, é só pegar e assistir de novo. Vamos lá. Nós temos aqui que 2 sobre raiz de 5 é igual a 2 raiz de 5 sobre 5. 4 sobre raiz cúbica de 5 é igual a 4 raiz cúbica de 25 sobre 5. Diz que elas são equivalentes. O que é fração equivalente? Fração equivalente são as que representam a mesma parte do inteiro. Por exemplo, 1/2 é equivalente a 2/4. Por que 1/2 é equivalente a 2/4? Porque eu obtenho 2/4 multiplicando 1/2 por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. E elas representam a mesma parte do inteiro. Tá bem? Agora esse aqui. Como que eu obtive isso? Não tem nada a ver. Aqui em cima não tem raiz. Aqui embaixo tinha raiz, ela sumiu. Aqui era raiz cúbica, sumiu e virou 25. Aqui era 5, passou para cima. Como é que eu faço isso? Simples, 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 simples. É só usar as regrinhas que a gente já sabe de radiciação, tá bom? Primeira coisa, a gente vai pegar com denominadores, raiz quadrada nos denominadores, tá bem? Por que eu não posso deixar raiz quadrada no denominador? Imagina só, eu vou dividir 8 por 1,47, sei lá mais o que é a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é um número irracional, ou seja, ele não tem fim, vai ser 1, e vai toda a vida as casas decimais. Não tem como eu dividir um número inteiro por um número irracional. Então, ele não pode ficar no denominador. Como eu vou tirar essa raiz do denominador? Eu sei que se eu multiplicar uma raiz por ela mesma, eu tenho ela ao quadrado. E a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é igual a ele mesmo. Tá bom? Aqui eu até coloquei passo a passo, mas não há necessidade dessa etapa aqui, vamos dizer assim. Eu posso pular direto para cá. Porque eu vou ter 2 vezes 2 vai dar 4. Bota para dentro da raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. A raiz do 4 é quanto? 2. Ou seja, a minha raiz vai sumir. Vai me sobrar só o radicando. Tá bem? Só que o que eu tenho que lembrar? Se eu quero equivalente, fração equivalente, eu preciso multiplicar numerador e denominador pelo mesmo valor. Tá? Como eu vou identificar por qual valor eu tenho que multiplicar? É sempre a raiz que está no denominador. O numerador não me importa quem está lá. Eu tenho que pegar e multiplicar pelo valor que está no denominador. Nesse caso aqui, como é raiz de 2, eu multiplico raiz de 2 no denominador e no numerador.
Número inteiro vezes raiz, o número continua do lado de fora, a gente repete a raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4 é igual a 2. Tranquilo? 8 dividido por 2, 4 raiz de 2. Tudo bem? Próximo exemplo. Vamos pegar agora a raiz de 10. Que eu tenho 12 raiz de 10 no denominador. Não posso ficar com raiz de 10 no denominador. Eu tenho que racionalizar, eu tenho que fazer ela sumir. Como eu faço ela sumir? Multiplicando por raiz de 10. Lembrando que peguei no denominador, eu tenho que botar o mesmo valor no numerador. Aí no numerador eu vou ter 12 raiz de 10, que eu repeti aqui 2 vezes. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 100, a raiz de 100 é igual a 10. Observaram que o valor que me sobra aqui na frente depois de racionalizado é o meu radicando? Por isso que eu falei que eu posso pular essa etapa aqui, ó. Tranquilo? Aqui eu não consigo dividir direto, igual eu dividi de cima, mas eu posso simplificar por 2. 12 por 2 vai dar 6, 10 por 2 dá 5. Então, 12 sobre raiz de 10 é equivalente a 6 raiz de 10 sobre 5. Tá bom? Último exemplo. Esse aqui eu botei um pouquinho diferente, porque se aparecer exercício para vocês assim, vocês não vão ficar perdidos. Aqui eu tenho 2 raiz de 2 no numerador e raiz de 3 no denominador. Não interessa quem está aqui em cima, não me importa, para mim não tem problema. Porque eu vou descobrir quem eu vou multiplicar através do denominador. Quem está no denominador é o raiz de 3, então é por ela que eu vou multiplicar. Então, raiz quadrada de 3 no denominador e no numerador. Aqui vai dar raiz de 9, extraindo raiz de 9, 3. No numerador, eu vou repetir o que está do lado de fora, 2, e os valores que estão dentro da raiz eu posso multiplicar um pelo outro. Então, 2 vezes 3, 6. Resposta final, 2 raiz de 6 sobre 3. Aqui não dá para simplificar, deixa assim mesmo. Tá joia? Agora aconselho a vocês, dá uma paradinha, vai lá no exercício, faz o exercício que usa esse tipo de racionalização aqui. Terminou lá, volta para assistir a segunda etapa, vamos dizer assim, o segundo caso de racionalização de denominadores. Nós temos 3 casos. Esse é o primeiro, que é multiplicando por raiz quadrada. O segundo vai ser raiz com outro índice, raiz cúbica, raiz quarta, raiz sexta, qualquer um outro, tá bom? Mas dá uma paradinha, vai lá, resolve. Depois volta aqui para fazer com raiz com índice diferente de 2. Tá joia? Bom, agora que já fizeram aquele lá, vamos aqui, ó. Eu tenho 15 sobre raiz cúbica de 6. Por que eu não posso fazer igual eu fiz aqui, ó, multiplicar por raiz cúbica de 6 só? O meu objetivo não é acabar com a raiz. Para eu acabar com a raiz, eu tenho que ter índice e expoente iguais. Se eu multiplicar só por raiz cúbica de 6, eu vou ter raiz cúbica de 6 ao quadrado. E não é o que eu quero raiz cúbica de 6 ao cubo. Então, eu preciso multiplicar por raiz cúbica de 6 ao quadrado. Por quê? Quando eu pegar, ó, 6 elevado a 1 vezes 6 elevado ao quadrado, eu tenho 6 elevado ao cubo. 6 elevado ao cubo é igual a 216. Tranquilo? Lembrando que eu multiplico o denominador e o numerador pelo mesmo valor. Aqui eu repito 15. 6 ao quadrado vai dar 36, raiz cúbica de 36. Aqui, raiz cúbica de 6 ao cubo é raiz cúbica de 216. E a raiz cúbica de 216 é igual a 6. Joia? Aqui eu simplifico por 3, vai dar 5 meios da raiz cúbica de 36. Agora, a de baixo eu vou escrever de maneira diferente. Eu vou escrever usando o expoente. Em vez de eu fazer aqui igual eu fiz 3 vezes 3 vezes 3, que deu 216, eu vou colocar com os expoentes, porque eu sei que eu posso cortar expoente e índice. Tá bom? Primeira coisa, descobrir, eu tenho 1 sobre raiz sexta de 2. Eu tenho que descobrir por quem eu vou multiplicar para poder racionalizar, para poder fazer ela sumir. Por quem eu vou multiplicar? Vou multiplicar por raiz sexta, o índice da raiz eu sempre mantenho, tá? A única coisa que vai mudar é o expoente de quem eu vou multiplicar. Eu tenho aqui raiz sexta de 2, eu vou multiplicar por raiz sexta de 5,
Por que eu vou multiplicar por raiz sexta de 5? Que quando eu multiplicar 2 elevado à quinta por 2 elevado a 1, eu vou ter 2 elevado à sexta. Professora, você está botando aí os números, como é que eu vou saber qual é o expoente? Como é que eu vou saber se você botar, por exemplo, um número dentro da raiz já elevado a um expoente? Como é que eu vou saber? É simples, basta você pegar o índice menos o expoente do número. Pegou o índice menos o expoente do número que já está ali, vai ser o expoente pelo qual você vai multiplicar. Tá bem? Aqui nós tínhamos 3 menos 1, 2. O radicando continua o mesmo, a raiz com o índice continua o mesmo. A única coisa que muda é o expoente. Então aqui, ó, radicando continua o mesmo, 2. Índice continua o mesmo, 6. O expoente aqui é 5. Por quê? 6 menos 1 é igual a 5. Pronto, já descobri e multiplico o numerador e denominador pelo mesmo valor, tá bom? Aí aqui 1 vezes raiz sexta de 2 à quinta vai dar raiz sexta de 2 à quinta, que é 32. E esse aqui, ó, basta eu cancelar o expoente com a raiz. Ou então lembrar da regrinha, transformando expoente fracionário. 2 elevado a 6 sobre 6, que vai dar 6 dividido por 6, 1. 2 elevado a 1, 2. Ou ainda elevar 2 a sexta, que vai dar 64, depois fatorar, agrupar de 6 em 6. Mas é a pior maneira, que vocês vão ter que fazer muito mais conta. Se eu conseguir descobrir e o índice da raiz é igual ao meu expoente, eu posso cancelar. Então sobra só 2. Tá joia? Agora, de novo, dá uma paradinha, vai lá na apostila, faz os exercícios equivalentes aqui, ó, a esse tipo, a esse modelo, a esse segundo caso. Terminou de fazer, volta aqui. Bom, acho que já terminaram, né? Então vamos lá agora para o terceiro e último caso. O terceiro e último caso é muito mais fácil que esse segundo aqui. Esse que a gente acabou de fazer agora, eu acho ele mais difícil do que o último caso, que é o que a gente vai ver. O terceiro caso, ele é bem simples, bem fácil para quem aprendeu a fazer. Lá no produto notável, o produto da soma pela diferença de dois termos. Por quê? O produto da soma pela diferença de dois termos, a gente faz sempre a raiz do primeiro menos a raiz do segundo. Não é isso? Perdão, raiz não. O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Desculpa. Produto da soma pela diferença de dois termos, nós fazemos o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. É sempre assim. Bom, então aqui a gente vai usar esse método para poder fazer a racionalização. Por quê? Eu elevando a raiz de 5 ao quadrado, eu tenho 5. Elevando a raiz de 3 ao quadrado, eu tenho só o 3. Como eu vou saber por quem eu vou multiplicar para poder chegar nesse resultado? Basta eu pegar os mesmos números, os mesmos valores, se tiver raiz, se tiver número inteiro, não tem problema. Eu só preciso observar se o sinal aqui é mais ou se o sinal é menos, tá? Se o sinal for mais, eu multiplico por menos. Se o sinal for menos, eu vou multiplicar por mais. Tenho que ficar muito atento a isso, tá? Então, bem simples, bem simples, bem simples. Se for mais, eu multiplico por menos. Se for menos, eu vou multiplicar por mais. Uma coisa que eu tenho que observar aqui também. Todas as vezes que eu for multiplicar, que for assim duplo, vamos dizer assim, eu tenho que colocar os parênteses. Por que eu tenho que colocar os parênteses? Vamos supor que eu não botei parênteses aqui, ó, nesse aqui. Significa que o raiz de 5 eu vou repetir e eu vou multiplicar só o raiz de 3 por esses dois valores. Aqui eu quero fazer uma distributiva, tá? Ou seja, todos os valores do primeiro parênteses têm que ser multiplicados por todos os valores do segundo parênteses. Se eu não botar parênteses aqui, significa que eu estou multiplicando só o raiz de 3 por raiz de 5 menos raiz de 3. Então, apareceu assim para mim, eu vou lá, boto parênteses, aí boto o outro aqui para multiplicar dentro do parênteses. Tá bem? Entenderam por quê? Senão eu acabo multiplicando só o último termo aqui pelos dois de cá. Não vai resolver meu problema. Então, repito raiz de 5, repito raiz de 3, troco só o sinal.
Como eu vou multiplicar por esse termo aqui no denominador, eu coloco ele no numerador. Em cima só fui acompanhando, ó, 6 raiz de 5 menos raiz de 3, de novo, 6 raiz de 5 menos raiz de 3. E embaixo eu fiz primeiro ao quadrado, dá 25, extraindo a raiz 5. Segundo ao quadrado, dá a raiz de 9, extraindo a raiz 3. Aqui eu repeti e embaixo eu posso resolver. 5 menos 3 dá 2. Agora 6 dividido por 2, 3. Repito de novo, raiz de 5 menos raiz de 3. Tá joia? Tranquilo? Vamos lá para mais um exemplo agora. Esse outro exemplo aqui, ele está negativo, ó. Aqui era positivo, aqui negativo. Se aqui é negativo, significa que eu vou multiplicar por um positivo. Tá bem? Só isso, sempre isso, tá? Então, aí eu repito raiz de 3, repito raiz de 6 e troco só o sinal. Lembrei por quem, descobri quem eu vou multiplicar no denominador, eu coloco no numerador também. No numerador, no caso aqui, eu só fui repetindo, ó, 9, que multiplica raiz de 3 mais raiz de 6, de novo, 9, que multiplica raiz de 3 mais raiz de 6. Denominador, raiz de 3 ao quadrado dá raiz de 9, 3. Menos raiz de 6 ao quadrado vai dar raiz de 36, raiz de 36 é 6. Vocês observaram que em todos os casos, quem me sobra é só quem estava dentro da raiz na fração inicial? Ó, 6, 2, raiz de 5, raiz de 3, sobrou quem? 5, 3. Aqui, raiz de 3, raiz de 6, sobrou quem? 3 e 6. Tá? Só precisa ficar atento, neste caso aqui, ao sinal. Então, eu tenho 3 menos 6, menos 3. Dividindo 9 por menos 3, vai dar menos 3. Repetir, raiz de 3 mais raiz de 6. Tranquilo? Bem fácil, bem simples. Esse aqui agora tem uns exercícios também para vocês fazerem sobre esse modo de racionalização aqui. Se tiver alguma dúvida, volta um pouco a videoaula, assiste novamente. Se mesmo depois de assistir novamente ainda permanecer com dúvidas, pode entrar em contato comigo nos horários que foram estipulados já. E essa matéria foi retirada da apostila, lógico. Vocês podem voltar lá, pegar a apostila, dar uma olhadinha e ver as explicações lá também, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.